Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que Sergipe é o terceiro estado do Nordeste com menor número de fumantes, cerca de 11% da população. Outra boa notícia é que parte dessas pessoas que ainda fumam querem largar o cigarro. 65 anos de vida, 45 como fumante. Um vício iniciado pelo modismo. Na época da Jovem Guarda, quem fumava era bacana, né? Foi o erro da minha vida e até hoje. Ao longo dos anos, o tabagismo só lhe trouxe problemas. Gastrite, úlcera, tive 3 úlceras. Os médicos me aconselharam, mas o vício me dominou. O aposentado lembra que já fumou 2 carteiras por dia. Agora passou para 10 cigarros e este ano tomou a decisão de entrar 2012 livre do vício. Com fé em Deus, eu vou largar. E desejo que todos que usem o cigarro, que abandonem, que é muito ruim. O quadro do Fantástico Brasil Sem Cigarro, apresentado pelo Dr. Drauzio Varela, tem servido de ajuda. O corpo pede, implora que você dê nicotina para ele. Resista. Muitas das lições ele traz para o dia a dia. Ele está ajudando. Eu estou quase copiando. Não posso copiar diretamente porque a gente não tem jeito. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar desse vício. O aposentado Ananias Nascimento Filho está entre os quase 11% dos aracajuanos que ainda fumam, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 54 mil pessoas foram ouvidas nas 27 capitais entre 2006 e 2010. O resultado coloca Aracaju como a terceira capital com menor índice de fumantes, perdendo apenas para São Luís e Salvador. Nós somos dos poucos municípios no Brasil que tem uma lei antifumo regulamentada, né? E essa lei, ela faz com que os ambientes eles sejam livres de tabaco. Então você pode perceber em Aracaju que os restaurantes não tem mais espaço para fumante e não fumante. Você não entra lá dentro do shopping e vê mais espaço para fumante. Então a gente foi criando uma consciência sanitária nas pessoas. No dia 16 de novembro, Aracaju ganhou mais um aliado na luta contra o cigarro, o Centro de Tratamento para Fumantes. O programa Tabagismo ele inclui 3 etapas. A primeira etapa é a iniciação precoce, e nossos jovens e adolescentes são o alvo. A segunda etapa é a lei antifumo, a gente tem que proteger, tem que dar ambientes livres do tabaco. E a terceira é a cessação do tabagismo. As pessoas que fumam e precisam de ajuda para parar de fumar, o Sistema Único de Saúde tem esse tratamento gratuito, né, fornecendo medicamentos necessários, mas com abordagem multidisciplinar. E sobre as dificuldades de deixar o vício de fumar, a gente fala agora com o pneumologista Saulo Maia. Boa tarde, doutor Saulo, seja bem-vindo. Por que é tão difícil deixar o cigarro, doutor? Na verdade, é uma dependência química. O tabaco é uma droga psicoativa que altera o mecanismo cerebral, causando uma dependência química semelhante à cocaína, heroína ou qualquer outra droga ilícita. E daí para se deixar de fumar, ter não só a motivação do programa que vocês estão fazendo hoje no Fantástico, que é fundamental. O primeiro dado para você deixar de fumar é você estar motivado para deixar de fumar. Mas nós temos que ter consciência também que é uma dependência química e que esse paciente é um dependente químico e que precisa da ajuda não só dele, mas dos familiares e dos profissionais da saúde envolvidos no tratamento. O tratamento hoje em dia do tabagismo envolve uma equipe multidisciplinar que de todas as maneiras procura ajudar aos pacientes que são dependentes do tabaco. Já que é uma multidisciplinar, uma equipe de vários profissionais, quer dizer então que a dependência química não é o único fator que prende esse fumante com o cigarro? Essa dependência química traz um bem-estar para o paciente. A gente tem que ter consciência que o paciente fuma pela dependência química e o ato dele inalar aquelas substâncias, as 4.700 substâncias tóxicas do seu organismo, ele sente prazer. E quando esse nível sérico no sangue baixa, ele tem a necessidade de fumar e cada vez mais ele torna-se dependente. Então a gente tem que lutar nesse sentido de não só motivar, mas dar auxílio hoje em dia com medicações, como a colega referiu, que ajudam por demais o tratamento do tabagismo. E essa influência externa, como a gente viu na reportagem do rapaz que na época da Jovem Guarda fumar era legal, mas hoje não é. Isso ajuda também na diminuição do número de fumantes? Porque hoje em dia fumar está fora de moda. A indústria tabágica, ela trabalha de uma maneira muito danosa para a população. Eles têm consciência que hoje em dia
o fumante, como o senhor Ananias que referiu na reportagem, ter consciência do malefício do cigarro. Então, o malefício do cigarro para a população adulta, que tem informações do malefício do cigarro, ela está consciente que tem que deixar de fumar e não iniciar o tabaco. O que a indústria tabágica faz? Ela, como o senhor Ananias referiu, ele fumou durante 48 anos e agora está se pensando em deixar de fumar. O malefício desses 40 anos que ele teve para a saúde dele e o custo que ele gastou diário em comprar o cigarro ali, aquilo ali já foi absorvido pela indústria tabágica. E ela não está preocupada com o senhor Ananias, ela está preocupada agora, a indústria tabágica, com novos fumantes. Por isso que, infelizmente, ontem, o Senado do Brasil aprovou uma lei que vai voltar a permitir as propagandas de cigarro em atividades esportivas. Isso é uma contramão dessa luta que todos nós estamos tendo no Brasil e no mundo contra o tabagismo. E o próximo passo da indústria tabágica agora é colocar aromáticos no cigarro, tornando esse cigarro com um sabor mais agradável, de doce, chocolate, menta, e o odor também agradável. Isso diminui os efeitos maléficos do cigarro? Isso não diminui os efeitos maléficos e ele foca sua atenção para a adolescência. Onde é que você vai ter atividade física, onde é que você vai ter festivais patrocinados pela indústria tabágica, é no adolescente. E eles têm consciência que a partir do momento que você inicia o hábito de fumar, se torna um vício e você se torna dependente em 70%. Muito mais até do que a heroína, a cocaína. Agora, doutor, do ponto de vista físico, uma pessoa que fuma 3, 4 maços de cigarro por dia e amanhã ela vai dizer, não vou fumar mais. Aí começa a diminuir ou corta de vez. Quais são as consequências para o corpo? A pessoa, porque quem não fuma não tem ideia de que acontece com a abstenção de um fumante que corta de fumar de vez. O que acontece com essa pessoa? Se ele fuma 3 maços de cigarro ao dia e a depender do tempo que ele fume, o dano do cigarro é proporcional ao número de cigarros, quer dizer, 60 cigarros, que são 3 carteiras. E se esse paciente fuma há mais tempo, a dependência dele, química, é muito grande. A possibilidade dele deixar o cigarro só pelo ato motivacional é muito pequena. Ele tem uma dependência química, ele vai ter que procurar um serviço médico que, com uma equipe disciplinar, vai esclarecer melhor todos os danos que o cigarro faz no seu organismo e, associado a esse fator motivacional, ele vai ter uso de uma medicação que vai combater a abstinência do cigarro. Doutor, infelizmente nosso tempo já acabou, mas é um assunto que gera muita discussão e com certeza a gente vai voltar sobre o assunto aqui. Estamos Obrigado pela presença e boa tarde.